Oi, então, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Diz que dois conjuntos x e y têm o mesmo número cardinal. A gente agora pode tratar, né, desse assunto de contar elementos de um conjunto. Eu vou dizer que eles têm o mesmo número cardinal quando se pode definir uma correspondência bionívoca entre x e y, tá? E aí a gente tem, então, que aqueles exemplos que a gente viu lá no finalzinho do vídeo anterior, que os conjuntos têm o mesmo número cardinal. Por quê? Porque existia uma correspondência bionívoca entre os dois conjuntos. Vamos voltar lá rapidão no slide anterior, só para a gente ver exatamente o que a gente está falando aí. Então, nesses dois últimos exemplos aqui, nós tínhamos uma correspondência bionívoca aqui entre x e y, né, gente? Sendo que a função estava definida como 2n, e os dois conjuntos têm o mesmo número cardinal. Aqui é fácil da gente ver, porque a gente poderia até contar aqui que nós temos 5 elementos em cada um dos conjuntos. Já o outro exemplo é mais interessante, né? Esse aqui, porque nós temos dois conjuntos infinitos. E aí a gente está dizendo que eles têm o mesmo número cardinal. Pela definição aqui, Dois conjuntos x e y têm o mesmo número cardinal quando a gente pode definir essa correspondência bionívoca entre os dois conjuntos. Um outro exemplo aqui, na verdade, esse exemplo que a gente não tem uma correspondência bionívoca, né? Porque a gente tem uma função definida em x e tomando valores em y, sendo que o conjunto x é esse conjunto unitário aqui, com o número 1, e o conjunto y ele possui esses dois elementos, o 1 e o 2. E, obviamente, aí a gente não tem uma correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos e, claramente, só de olhar a gente vê que eles não têm o mesmo número cardinal. Vamos ver aqui. Agora sim está ficando interessante essas definições. Seja x um conjunto, nós vamos dizer que esse conjunto é finito e que tem n elementos quando se pode estabelecer uma correspondência bionívoca entre n e x. E quem é esse n? É o conjunto dos números naturais de 1 a n, né? Na verdade, essa correspondência bionívoca de n e x a gente chama a contagem dos elementos de x, tá? E o número n é o número cardinal do conjunto x, ou simplesmente o número de elementos de x. Então, o conjunto é finito quando eu posso estabelecer uma correspondência bionívoca entre n e x. Por quê? Seria essa abjeção, né, gente? Eu vou colocar aqui, de n e x, só para a gente enxergar claramente aí que ela significa uma contagem dos elementos de x, né? Supondo aqui, a gente está dizendo que em n a gente vai ter os elementos de 1 até n, certo? E aí, quem seria f de 1? Vou colocar aqui x1, f de 2, x2, f de 3, x3 e o f de n, xn, certo? Então, a gente teria uma contagem dos elementos do conjunto x, correto? Que são n elementos, né? E aqui, muito importante, gente, para a gente não ter problemas, né, a fim de evitar exceções, admite-se ainda incluir o conjunto vazio entre os conjuntos finitos. Então, quando eu falar de conjunto finito, eu já sei, que é um conjunto que estabelece uma correspondência bionívoca entre n e esse conjunto, ou é um conjunto vazio, tá? E aí a gente vai dizer, né, a cardinalidade dele, ele tem 0 elementos. Conjuntos infinitos. Ai, acabei riscando aqui, peraí, deixa eu apagar. Então, vamos ver. Disse que um conjunto x é infinito quando ele não é finito. Então, a gente já sabe quando ele é infinito, né? É quando ele não for vazio e quando ele
quando não tiver uma correspondência biunívoca entre IN e X. Aí a gente vai dizer que esse conjunto é infinito. Nós temos aqui, ó, que o conjunto dos números naturais é infinito, né? Nós já sabíamos, agora a gente já sabe como mostrar isso, porque basta a gente mostrar que não existe uma correspondência biunívoca entre IN e X. Lembrando aí que é esse conjunto IN, né? Dos números naturais de 1 até N. E aí a gente pode fazer por contradição, né? O absurdo. O que a gente faz? A gente vai lá e contraria a nossa hipótese, ou a nossa tese, né? A gente tem que o conjunto dos números naturais é infinito. A gente vai dizer que ele não é infinito, ele é finito. Se ele é finito, eu garanto que existe uma correspondência biunívoca entre IN e N, correto? Que eu sou capaz de fazer essa contagem, né? E dizer que o conjunto dos números naturais tem N elementos. Então, já que eu estou garantindo que há essa correspondência biunívoca, eu lembro que, então, posso pegar um determinado número K e dizer que esse K vai ser f de 1 mais f de 2 mais até f de n, seria o nosso último elemento, aí o n que eu tenho aí no meu conjunto, né? N se ele fosse finito. Então, nós vamos ter o quê? Que para todo x pertencente a n, ou seja, qualquer x que eu pegasse em n, eu vou ter que f de x vai ser sempre menor que k, vocês concordam? Porque k é a soma, gente. Olha como eu defini k. K é a soma. Então, de todos eles, então f de x vai ser menor do que k, tá certo? Então, eu estou afirmando o quê? Que não existe um x pertencente a n. Não existe, né? Era para eu ter escrito um não existe antes, ó. Não existe x pertencente a n tal que esse f de x fosse igual a k, né? Ou seja, a gente está falhando aí com a sobrejetividade. Então, f não pode ser uma correspondência biunívoca. Se f não é uma correspondência biunívoca, é porque o nosso conjunto dos números naturais ele é finito, né? Ou ele não é finito como a gente considerou, ele é infinito, tá? Então, nós mostramos aí, né, contrariando aqui que ele era infinito, nós vamos mostrar, ele é finito. Então, se é finito, existe essa correspondência biunívoca. E concluímos, não, que não existe. Então, ele é realmente infinito. E aqui nós temos algumas propriedades dos números cardinais, né? Para os conjuntos finitos, ó. E são bem interessantes. O número de elementos de um conjunto finito é o mesmo, seja qual for a contagem que se adote. Isso daqui a gente tem pela própria experiência, né, gente? Quando a gente lê esse tipo de propriedade, a gente sabe que ela é verdadeira. Porque, ó, o número de elementos de um conjunto finito é o mesmo, seja qual for a contagem que se adote. Ou seja, se, vamos supor que a gente tenha duas correspondências biunívocas, né? F e G. Se nós temos duas, significa que é de M em X e N em X. Significa que o M é igual a N, né? E nós já sabemos isso. Se existirem duas objeções, elas vão ser iguais? Sim. Se a gente mesmo pega quando está ensinando as crianças a contarem, você dá para ela contar numa determinada ordem. Se você der uma bagunçada lá e mandar ela contar de novo, ela vai concluir que deu o mesmo resultado, né? O número de elementos não foi alterado, né? Aí vocês podem agora até dar uma explicadinha aí, porque se a gente tem que pegar duas correspondências biunívocas, não importa qual que a gente use, se nós tivermos elas aí, a gente vai concluir que o número de elementos é igual, né? Ou seja, que o M é igual ao N, a gente tem a mesma cardinalidade, tá? Outro, todo subconjunto Y de um conjunto finito X. O Y é subconjunto de um conjunto X, é finito. Então, todo subconjunto Y de um conjunto finito X, ele é finito também.
E o número de elementos de y vai ser menor ou igual ao número de elementos de x. Essa notação que nós temos aqui, gente, é do número de elementos do nosso conjunto, tá? Tem-se que o número de elementos de y vai ser igual ao número de elementos do conjunto x, só quando eles forem iguais, tá? Mais duas propriedades aqui importantes, ó. Se x e y são finitos, então x união y é finito também. E tem-se que o número de elementos da união vai ser o número de elementos de x mais o número de elementos de y menos o número de elementos da interseção, ou cardinalidade também, tá? Posso estar falando. Sejam x e y, também a gente observa claramente que isso é verdade, né? A gente pode demonstrar essas propriedades. X e y, conjuntos finitos. Se o número de elementos de x é maior que o número de elementos do conjunto y, nenhuma função f de x e y é injetiva e nenhuma função g de y em x é sobrejetiva. Olha que legal, gente, como é interessante, dá para a gente perceber isso aqui, ó. E x e y são conjuntos finitos, tá? A gente só está trabalhando aqui conjuntos finitos. Se o número de elementos de x é maior do que o número de elementos de y, então, se eu definir a função f de x em y, a gente não vai ter nunca ela injetiva. Assim como a função g de y em x não vai ser sobrejetiva, tá? Bem, essa primeira parte da propriedade aqui, eu aconselho vocês, eu vou colocar lá na nossa sala, né? Essa unidade 2 do nosso livro. E aí eu quero que vocês leiam, o princípio das casas de pombos está bem descrita lá. Eu queria que vocês lessem, né? Ó, que se há mais pombos do que casas num pombal, qualquer modo de alojar os pombos deverá colocar pelo menos 2 deles na mesma casa. Isso a gente consegue intuitivamente verificar que é verdadeiro, né? E o que é interessante é a gente voltar lá naquele exemplo que a gente tem que era já sei, era a função dos naturais nos pares. Vocês lembram lá que são 2 conjuntos infinitos e a gente viu que existia uma correspondência biunívoca entre esses 2, certo? Então, pelo início do nosso vídeo, a gente sabe que eles têm a mesma cardinalidade, né? Apesar de a princípio parecer muito estranho, porque são 2 conjuntos infinitos, mas a gente pode comparar assim, que não faz sentido, gente, é a gente falar de número de elementos de conjuntos infinitos, porque os conjuntos são infinitos, mas a gente pode comparar esses conjuntos, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, nós podemos dizer que os 2 conjuntos têm a mesma cardinalidade. Por quê? 2 conjuntos quaisquer, x e y, eles vão ter a mesma cardinalidade quando for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre eles. Então, se eles são infinitos, eles vão ter a mesma cardinalidade. Apesar de isso assustar um pouco a gente, né? Porque se eles são infinitos e a gente tem a impressão, os números naturais têm 1, 2, 3, 4, e o P, só o conjunto dos números pares, tem o 2, 4, 6, 8. Aí eu penso, o P, ele é, aqui no nosso caso, né, que é o conjunto dos números pares, ele é um subconjunto próprio dos naturais. E ele tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais, tá? Porque é possível a gente estabelecer essa correspondência biunívoca. Uma outra definição que é super importante para a nossa aula de hoje é de conjuntos enumeráveis. Então, vou até escrever aqui, ó, os conjuntos enumeráveis, né? Então, aqui nós temos um conjunto, ele é enumerável quando ele é finito, então ele é enumerável quando é finito ou tem a mesma cardinalidade de n. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aí, ó. Então, se ele tiver a mesma cardinalidade de n, ele é enumerável. Ou seja, o conjunto dos números pares, ele é
enumerável, né? Ele é infinito e enumerável. Por quê? Porque ele tem a mesma cardinalidade de n. Ou, em outras palavras, eu podia dizer, ele é enumerável quando ele é finito, quando ele é finito, ele já vai ser enumerável, né, gente? Ou quando existir uma bijeção dos naturais nesse conjunto. Vamos chamar ele de um conjunto X. Quando existir essa bijeção de n em x, a gente diz que esse conjunto X é enumerável, tá? Então, a gente está vendo que x, ele é infinito, tá? Eu estou tomando x aí. Infinito e é enumerável, né? Porque eu poderia pôr assim, x1 é igual a f de 1, certo? x2 é igual a f de 2, lembrando que há essa correspondência bionívoca entre n e x, né? E assim eu vou continuar, né, gente? F de n vai ser o xn, só que aqui eu ainda tenho infinitos elementos, eu ainda continuo, tá? Então, a gente pode escrever esse conjunto X como o conjunto quê? X1, X2, Xn, e lembre-se que ele é infinito, né? Então, cada abjeção que nós temos de n em x é uma enumeração dos elementos de x, né? A gente está fazendo uma enumeração dos nossos elementos de x, tá? Então, por isso a gente pode dizer que esse conjunto P aqui dos números pares é infinito enumerável. Todo conjunto, eu posso perguntar assim, todo conjunto então infinito, professor, é enumerável? Não, só aqueles conjuntos que você consegue construir essa correspondência bionívoca entre os naturais e esse conjunto, aí sim ele é enumerável. Provavelmente isso que a gente fez para os números pares vale exatamente igual para os números ímpares, então ele também é enumerável, tá? Então, era isso que eu queria tratar com vocês, gente. Eu também vou deixar a lista, tá lá na nossa sala, né? A lista aí da unidade 2. Eu quero que vocês tentem resolver os exercícios. Na verdade, tentem não, que resolvam, que eu sei que vocês vão resolver, tá? E qualquer coisa, eu estou aqui disponível para tirar dúvidas.